A vida e o ministério de Jesus, parte 1. João capítulo 1, versículos de 1 a 5, começa narrando então a pré-existência de Jesus, chamado de a palavra ou o Logos, o verbo, nesse texto. João capítulo 1, versículos de 1 a 5 nos diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. O que veio a existir por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não a venceu. O relato agora continua no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, onde narra os acontecimentos no templo em Jerusalém. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, depois da introdução do livro de Lucas. Lucas traz a introdução de como ele fez o seu evangelho, de como ele narrou e para quem narrou, e o versículo, a partir do versículo 5 do capítulo 1 de Lucas, narra da seguinte maneira: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Sua esposa era uma das filhas de Arão, e o nome dela era Elizabeth, ou em algumas Bíblias, Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e andavam de modo irrepreensível de acordo com todos os mandamentos e exigências legais de Jeová. Mas não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos já eram de idade bem avançada. Zacarias estava servindo perante Deus como sacerdote na designação da sua turma. Segundo o costume estabelecido do sacerdócio, chegou a sua vez de oferecer incenso ao entrar no santuário de Jeová. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, na hora de oferecer incenso. Então apareceu-lhe o anjo de Jeová, em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, porém, ficou aflito ao vê-lo, e foi tomado de medo. No entanto, o anjo lhes disse: Não tenha medo, Zacarias, porque as suas súplicas foram ouvidas, e sua esposa, Elizabeth, lhe dará um filho, e você deve pôr nele o nome de João. Você terá alegria e grande felicidade, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, pois ele será grande aos olhos de Jeová. Mas ele não deve beber vinho nem outra bebida alcoólica, e ficará cheio de Espírito Santo, mesmo antes do seu nascimento. E fará muitos dos filhos de Israel voltar para Jeová, o Deus deles. Também irá na frente dele, com espírito e poder de Elias, para fazer o coração dos pais se tornar como o de filhos, e fazer os desobedientes se voltar para a sabedoria prática dos justos, a fim de aprontar para Jeová um povo preparado. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois sou idoso, e minha esposa já é de idade bem avançada. Em resposta, o anjo lhe disse: Eu sou Gabriel, e estou diante de Deus. Fui enviado para falar com você e lhe declarar essas boas novas. Mas agora você ficará mudo e não poderá falar, até o dia em que essas coisas ocorrerem, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo determinado. Enquanto isso, o povo continuava à espera de Zacarias, e ficaram surpresos porque ele estava demorando muito no santuário. Quando saiu, ele não conseguia falar com eles, e perceberam que ele havia acabado de ver algo sobrenatural no santuário. Ele lhe fazia sinais, mas permanecia mudo. Quando se completaram os dias do seu serviço sagrado, ele foi para casa. Alguns dias depois,
Elizabeth, sua esposa, ficou grávida e se manteve isolada por 5 meses. Ela dizia: é assim que Jeová agiu comigo nesses dias. Ele voltou a sua atenção para mim, para tirar a minha desonra entre as pessoas. Agora os acontecimentos vai ocorrer lá no norte de Israel, na Galileia, numa cidade chamada Nazaré, a partir do versículo 26, que narra assim: no 6º mês dela, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: olá, altamente favorecida, Jeová está com você. Mas ela ficou profundamente perturbada com as palavras dele e tentava entender o que poderia significar essa saudação. De modo que o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você achou favor diante de Deus. E agora você ficará grávida e dará à luz a um filho, e deve dar-lhe o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele será rei sobre a casa de Jacó para sempre, e não haverá o fim do seu reino. Maria, porém, disse ao anjo: como isso vai acontecer, visto que não tenho relações com nenhum homem? O anjo lhe disse em resposta: Espírito Santo virá sobre você, e poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E por essa razão, aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que Elizabeth, sua parenta, também vai ter um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para ela, a chamada estéril, pois não há nenhuma declaração de Deus que ele não possa cumprir. Maria disse então: eu sou escrava de Jeová, aconteça comigo segundo a sua declaração. Com isso, o anjo saiu da presença dela. Maria vai visitar agora Elizabeth, a partir do versículo 39, do capítulo 1 do relato de Lucas. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Elizabeth. Pois bem, quando Elizabeth viu o cumprimento de Maria, o bebê no seu ventre pulou, e Elizabeth ficou cheia de Espírito Santo e exclamou bem alto: abençoada é você entre as mulheres, e abençoado é o fruto do seu ventre. Então, como é que eu tenho esse privilégio de que a mãe do meu Senhor venha ao meu encontro? Pois, assim que o som do seu cumprimento chegou aos meus ouvidos, o bebê no meu ventre pulou de alegria. E feliz é aquela que acreditou, porque as coisas que lhe foram faladas por Jeová se cumprirão plenamente. Maria disse: minha alma magnifica Jeová, e meu espírito não pode deixar de estar cheio de alegria por Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a condição humilde da sua escrava. Sim, de agora em diante todas as gerações me proclamarão feliz, porque o Poderoso fez grandes ações por mim. E santo é o seu nome, e de geração em geração sua misericórdia está sobre os que o temem. Ele agiu poderosamente com o seu braço, dispersou os que têm planos arrogantes no coração, derrubou de trono os homens poderosos e enalteceu humildes, saciou plenamente de coisas boas os famintos, e mandou embora de mãos vazias os que tinham riqueza. Ele veio em socorro de Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia eterna,
a favor de Abraão, da sua descendência, assim como tinha prometido aos nossos antepassados. Maria ficou com ela cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. É interessante que a partir daqui, a partir do versículo 59, você tem Maria voltando para a sua casa, e o relato de quem vai complementar a partir do versículo 56 é Mateus capítulo 1, o versículo 18 a 25. Evidentemente, quando ela conta para José que está grávida. No ínterim, enquanto Maria está indo para Nazaré, de volta para Nazaré, evidentemente Elizabeth dá à luz. E o relato continua focado aqui em Elizabeth e Zacarias, pai de João Batista. O relato continua aí no versículo 57, antes da gente focar em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Então Lucas capítulo 1, versículo 57, continua narrando. Chegou então o tempo para Elizabeth dar à luz, e ela teve um filho. E os vizinhos e os parentes delas ouviram que Jeová tinha lhe mostrado misericórdia, e eles se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e iam dar a ele o nome do pai dele, Zacarias. Mas a mãe dele disse, não, ele se chamará João. Em vista disso, disseram-lhes, nenhum de seus parentes tem esse nome. Perguntaram então ao pai dele, por sinais, como queria que o menino se chamasse. Ele pediu uma taubinha e escreveu, o nome dele é João. Em vista disso, todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca foi aberta e sua língua foi solta. E ele começou a falar, louvando a Deus. E todos os que moravam na vizinhança deles ficaram com medo. E começou-se a falar sobre essas coisas em toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardaram isso no coração, dizendo, o que será que esse menino vai ser? Pois de fato a mão de Jeová está sobre ele. Então Zacarias, seu pai, ficou cheio de Espírito Santo e profetizou dizendo, louvado seja Jeová, o Deus de Israel, porque ele voltou a sua atenção para o seu povo e lhe trouxe livramento. E ele fez surgir para nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, assim como tinha falado pela boca dos seus santos profetas da antiguidade, para nos salvar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar misericórdia com relação aos nossos antepassados e para lembrar do seu santo pacto, o juramento que ele fez a Abraão, nosso antepassado, e nos conceder, depois de termos sido resgatados das mãos dos nossos inimigos, o privilégio de lhe prestar destemidamente serviço sagrado, com lealdade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Mas, quanto a você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá na frente de Jeová para preparar o caminho dele, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio do perdão dos pecados deles, por causa da eterna compaixão do nosso Deus, por causa da sua compaixão. Um amanhecer nos visitará do alto, para dar luz aos sentados na escuridão e na sombra da morte, e para guiar nossos pés no caminho da paz. Agora, antes de focar ainda no ministério, voltar agora para o ministério de João Batista, onde ele cresce com desenvolvimento, voltamos para a narrativa de Maria e José. Isso vai ser relatado pelo evangelista Mateus. Você perceber, Mateus capítulo 1, o versículo 18, é onde continua a narrativa a partir do momento em que Maria volta para sua casa, ou para Nazaré, e evidentemente conta o que aconteceu com ela
no caso da visita do anjo, né? O relato diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Vamos lá. Foi assim que o nascimento de Jesus Cristo aconteceu. Durante um tempo em que sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José. Ela ficou grávida por Espírito Santo, antes de se unirem. No entanto, visto que José, seu marido, era justo e não queria expô-la publicamente, ele pretendia se divorciar dela em segredo. Mas, depois de ter cogitado essas coisas, o anjo de Jeová apareceu-lhe num sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de levar para casa Maria, sua esposa, pois o que foi concebido nela é por Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deve dar-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu realmente para se cumprir o que Jeová tinha dito por meio do seu profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe darão o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus está conosco. José acordou então do sono, e fez conforme o anjo de Jeová lhe havia orientado, e levou sua esposa para casa. Mas não teve relações com ela, até ela dar à luz a um filho, e ele lhe deu o nome de Jesus. Agora, voltando para o livro de Lucas, olha para você ver como é interessante a narrativa dos evangelhos, tá? Nós voltamos para Lucas, o capítulo 2, tá? Vamos voltar para Lucas, o capítulo 2. O relato vai dar continuidade aqui, vai narrar aqui o nascimento de Jesus e o que acontece nos 40 dias iniciais do seu nascimento. Lucas capítulo 2. O versículos de 1 a 40. Naqueles dias, César Augusto emitiu um decreto para que toda a população se registrasse. Esse primeiro ressaciamento ocorreu quando Quirino era governador da Síria. E todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Naturalmente, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, que se chamava Belém, visto que era membro da casa e família de Davi. Foi se registrar com Maria, que lhe havia sido dada em casamento, conforme prometido, e que já estava perto de dar à luz. Enquanto estava lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enrolou em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles num alojamento. Havia também na mesma região pastores vivendo ao ar livre e vigiando seus rebanhos à noite. De repente, o anjo de Jeová apareceu diante deles. E a glória de Jeová brilhou em volta deles, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenham medo, pois estou aqui para lhes declarar boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá. Pois hoje lhes nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para você. Acharão um bebê enrolado em panos e deitado numa manjedoura. De repente apareceu junto ao anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre os homens, a quem ele concede o seu favor. Ou homens de boa vontade. Assim, depois que os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores começaram a dizer uns aos outros: Vamos sem falta a Belém,
e vejamos o que ocorreu, aquilo que Jeová nos fez saber. E foram depressa e acharam Maria, bem como José, e o bebê deitado numa manjedoura. Quando viram isso, contaram o que lhes havia sido dito a respeito da criancinha. E todos os que ouviram ficaram muito admirados com as coisas que os pastores lhes contaram. Maria, porém, começou a guardar todas essas declarações, tirando conclusões no coração. Os pastores voltaram então, e glorificando e louvando a Deus, porque tinha ouvido e visto exatamente como lhes haviam sido dito. Depois de 8 dias, quando chegou a ocasião de circuncidá-lo, deram-lhe o nome de Jesus, nome dado pelo anjo antes de ele ser concebido. Também, quando chegou o tempo para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, eles os levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Jeová, assim como está escrito na lei de Jeová. Todo primogênito do sexo masculino tem de ser chamado santo para Jeová. E ofereceram um sacrifício segundo o que se diz na lei de Jeová, um par de rolas e 2 pombos novos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e devoto, e esperava o consolo de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Além disso, ele havia recebido a revelação divina pelo Espírito Santo que ele não veria a morte antes de ver o Cristo de Jeová. Assim, sob o poder do Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais levaram o menino, Jesus, para dentro, a fim de fazer o que era o costume segundo a lei, ele pegou a criança nos braços, louvou a Deus e disse: Agora, soberano Senhor, estás deixando o teu escravo ir em paz, segundo a tua declaração, porque meus olhos viram teu meio de salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Uma luz para remover o véu das nações, e uma glória para o teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas que se falavam dele. Também Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: Escute, esse menino será motivo para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e será um sinal contra o qual falar. E, quanto a você, uma longa espada a atravessará, a fim de que os raciocínios de muitos corações sejam revelados. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Essa mulher era de idade bem avançada e tinha vivido com seu marido por 7 anos, desde o seu casamento. Ela era viúva e já tinha 84 anos de idade. Nunca estava ausente do templo. Prestava serviço sagrado noite e dia, fazendo jejum e súplicas. Ela se aproximou naquela mesma hora e começou a dar graças a Deus e a falar sobre a criancinha a todos os que estavam aguardando o livramento de Israel. Agora, gente, o relato vai dar continuidade até o versículo, eu falei até o versículo 40, mas na verdade até o versículo 38, tá? Porque logo os versículos 39 e 40 tem, entre esse versículo tem os acontecimentos que é registrado lá em Mateus capítulo 2 agora, a partir do versículo 1 a 18. Lembra que é a ocasião em que os astrólogos visitam lá Herodes. Vamos lá para o relato? Veja que gostoso, né? Analisar os relatos de acordo com os seus acontecimentos. Note que os evangelhos não são lineares, eles não são escritos em ordem cronológica, mesmo cada livro individual, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Vamos então para Mateus capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 18.
os acontecimentos que ocorrem antes de Jesus ele voltar a morar em Nazaré. Então diz assim, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 18. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, astrólogos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente, e viemos lhe prestar homenagem. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou agitado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. Ele convocou então todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, e perguntou a eles onde o Cristo nasceria. Disseram-lhe: Em Belém da Judéia, pois é assim que se escreveu por meio do profeta. E você, ó Belém da terra de Judá, de modo algum é a cidade mais insignificante entre os governadores de Judá, pois de você sairá um governante que pastoreará meu povo, Israel. Então Herodes convocou secretamente os astrólogos e procurou saber deles o tempo exato do aparecimento da estrela. Ao enviá-los a Belém, ele disse: Vão, procurem cuidadosamente a criancinha e, quando a encontrarem, avisem-me para que eu também possa ir e lhe prestar homenagem. Depois de ouvirem o rei, partiram e observaram que a estrela que tinha visto quando estavam no Oriente ia diante deles, até que parou sobre o lugar onde estava a criancinha. Quando viram a estrela, ficaram cheios de alegria. Ao entrarem na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostraram-se e prestaram-lhe homenagem à criancinha. Abriram também seus tesouros e lhe presentearam e lhe deram presentes: ouro, olíbano e mirra. No entanto, visto que receberam em sonho um aviso divino para não voltarem a Herodes, partiram para a sua terra, por outro caminho. Depois que eles partiram, o anjo de Jeová apareceu a José num sonho, dizendo: Levante-se, pegue a criancinha e a mãe dela, fuja para o Egito e fique ali até eu avisá-lo, porque Herodes está prestes a procurar a criancinha para matá-la. Assim, José se levantou, pegou a criancinha e a mãe dela à noite e foi para o Egito. Ele ficou lá até a morte de Herodes. Isso cumpriu o que Jeová tinha dito por meio do seu profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo então que tinha sido enganado pelos astrólogos, Herodes ficou furioso e mandou matar, em Belém e nos arredores, todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, segundo o tempo exato que tinha verificado com os astrólogos. Cumpriram-se então as palavras de Jeremias o profeta, que disse: Ouve-se uma voz em Ramá, choro e muito lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos, e ela não queria ser consolada, porque eles já não existem. Após a morte de Herodes, o anjo de Jeová apareceu a José num sonho, no Egito, e disse: Levante-se, pegue a criancinha e a mãe dela, e vá para a terra de Israel, porque os que procuravam tirar a vida da criancinha já morreram. Então ele se levantou, pegou a criancinha e a mãe dela, e entrou na terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai, Herodes, José ficou com medo de ir para lá. Além disso, após receber em sonho um aviso divino, partiu para o território da Galiléia. E ele foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse as palavras dos profetas: ele será chamado Nazareno. Aí você pode voltar novamente a Lucas, né? Onde tem o cumprimento e as outras informações que nós temos acerca de Jesus, quando ele ainda era jovem, um pré-adolescente. Voltando a Lucas, né?
Aí dá continuidade aqui no versículo 39 ao 40, conforme eu mencionei. Diz assim: Assim, quando eles haviam cumprido todas as coisas, segundo a lei de Jeová, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Lembrando, né, que você tem a informação de Mateus, aonde Herodes procura perseguir a criança. Eles vão ao Egito, do Egito ele volta e vai morar em Nazaré. E diz que o versículo 40: E o menino continuou a crescer, ficando forte e cheio de sabedoria, e o favor de Deus continuou sobre ele. Interessante, né? Aí nós temos, para concluir então aqui o relato antes de Jesus iniciar seu ministério, você tem aqui a partir do versículo 41 até o versículo 52. Diz assim: De ano em ano, seus pais costumavam ir a Jerusalém para a festividade da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos de idade, subiram segundo o costume da festividade. Quando a festividade terminou e eles começaram a viagem de volta, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas seus pais não perceberam. Pensando que ele estava no grupo que viajava junto, percorreram a distância de um dia e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas, visto que não acharam, voltaram a Jerusalém e o procuraram cuidadosamente. Pois bem, depois de 3 dias, eles o acharam no templo, sentado no meio dos instrutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Mas todos os que o escutavam ficaram admirados com seu entendimento e suas respostas. Assim, seus pais ficaram espantados quando o viram. E sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Olhe, seu pai e eu estávamos desesperados procurando você. Mas ele lhe disse: Por que estavam procurando por mim? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? No entanto, não compreenderam o que ele estava lhes dizendo. Então ele desceu com eles e voltou a Nazaré, e continuou a estar sujeito a eles. Também sua mãe guardava cuidadosamente todas essas declarações no coração. E Jesus progredia em sabedoria e em desenvolvimento físico, e no favor de Deus e dos homens. Aí você voltando aqui em Lucas capítulo 1, versículo 80, para finalizar, então concluir aqui o capítulo, né? Você também tem um desenvolvimento de quem? De João. Diz assim, Lucas capítulo 1, 80. E o menino cresceu, isto é, João, tá? E se tornou forte em espírito. E ele continuou no deserto, até o dia que se mostrou abertamente em Israel. Então aqui nós concluímos então a primeira etapa antes de Jesus e João iniciarem seu ministério. Os evangelhos de acordo com a narrativa cronológica. Gente, essa live eu vou postar lá no YouTube, tá? Se vocês desejarem assistir, eu vou baixá-la aqui e vou postar lá. Quem desejar é só ir aqui na BIOS e você vai ver que tem aqui o link para você me encontrar lá. Eu também colocarei lá os textos nas referências lá, para vocês depois acompanharem essa leitura de acordo com os arranjos, de acordo com a cronologia narrativa, tá bom? Obrigado, um abraço.